Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de histologia. Dando continuidade hoje ao módulo 1, nós vamos falar sobre tecido conjuntivo adiposo. A aula está dividida em dois, dois parâmetros, basicamente. Um que é a classificação do tecido e o outro que a gente vai falar sobre as funções. Então, aqui a gente vai falar sobre os tipos de tecido conjuntivo, né? Sobre os dois tipos de tecido conjuntivo adiposo, que são o tecido conjuntivo adiposo monolocular e o tecido conjuntivo adiposo multilocular. O tecido adiposo, embora a gente às vezes olhe com certo desdém para ele, porque pensa em estética, porque pensa também em saúde, mas o tecido adiposo ele é um tecido multifuncional. Ele é um tipo de tecido que é um tecido conjuntivo com múltiplas funções. Então, o tecido conjuntivo adiposo é considerado como tecido conjuntivo de propriedades especiais. Por quê? Porque ele desempenha basicamente aquela função que nos remete normalmente a ele, que é a função de armazenamento de energia. E isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer organismo vivo, né? Então, precisa-se de energia. O tecido adiposo, um desses tecidos adiposos, né, o tecido adiposo unilocular, o outro subtipo não tem esse tipo de função, ele faz o processo de armazenamento, então, de energia, dentre outras atividades que a gente vai explorar durante essa nossa aula de hoje. Como todo tecido conjuntivo, ele é formado por células e por uma matriz. Essa matriz do tecido conjuntivo, que é aquele tecido que a gente já conheceu como tecido conjuntivo propriamente dito, esse tecido conjuntivo ele é reduzido em termos de quantidade, né, em termos de matriz, no tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo ele tem uma célula principal própria, que é chamada de adipócito. Esse adipócito é uma célula que vai ter variações no seu formato, e também nas suas funções de acordo com o tecido a que ele pertence, seja ele uni ou multilocular. Então, basicamente, a gente tem como uma célula que caracteriza o tecido conjuntivo adiposo, o adipócito. Essa célula, ela é uma célula que pode aumentar muito de tamanho. Então, está aqui embaixo uma informação que é bem relevante para a gente não se esquecer que normalmente ela é uma célula grande já, né? Tem em torno de 70 micrômetros de diâmetro, mas ela pode chegar a 200 micrômetros de diâmetro em pessoas que estão em sobrepeso ou obesidade. Nas mulheres, nós mulheres temos uma quantidade maior de adipócitos no corpo, podendo variar até um quarto do nosso peso, ou seja, 25% do nosso peso pode ser de gordura, né, armazenadas nos adipócitos. Já no caso dos homens, isso equivale a um quinto do peso, ou seja, até 20, máximo 20% do peso corporal. Então, como funções o adipócito que tem essa carinha aqui, olha que a gente está vendo, olha essa célula, tem um citoplasma extremamente expandido, porque basicamente todo ele é ocupado por gordura. Então, o que vocês estão vendo aqui, como fosse branco ou transparente, na verdade é uma imagem negativa da gordura. Por que eu estou chamando de imagem negativa? O que é imagem negativa? É quando a gente tem a ideia de que aquela estrutura estava presente, mas nós não conseguimos confirmar com a nossa coloração, com a nossa técnica aqui de obtenção do tecido, que aquilo realmente é gordura. Então, por quê? Porque durante aquele processamento, né, então quando a gente viu lá na nossa aula prática, como que a gente processa o tecido para fazer as lâminas, durante esse processamento a gente usa muitos solventes, especialmente álcool, etanol ou acetona. No caso lá que a gente estava do que eu falei, basicamente a maioria dos laboratórios usam etanol. Então, durante esse processo, o etanol ele vai tirando essa gordura daí de dentro. Mas, como a gente fixou lá no início do processo, o formato dessa vesícula, esse vácuo que contém essa gordura, ele se mantém aqui. Então, essa estrutura ficou toda repleta de gordura, mas essa gordura foi retirada desse tecido durante o processo de preparação. Por isso que a gente fala que aqui é uma imagem negativa. Eu não estou vendo a gordura, mas sei que aqui dentro tinha gordura. Tem como eu saber se é gordura mesmo? Mostrar que é gordura? Sim. Utilizando aquelas técnicas que eu comentei com vocês de criogenia ou de coloração especial, fazer uma preparação diferente, né? Não aquela tradicional que eu comentei. Mas para a gente preservar a gordura, tem como a gente fazer isso e depois faz a coloração usando o Oil Red ou usando o tetróxido de ósmio, o Sudan 4, enfim, corantes específicos para gordura, tá? Mas aqui na nossa prática, né, na prática
grande maioria das instituições de ensino e pesquisa, assim como os laboratórios mesmo de análises, a gente usa a coloração de hematoxilina e eosina, que basicamente nos permite ver esse citoplasma expandido dessa célula, com essa região clara, com a imagem negativa, né, da gordura. O núcleo que vocês vão ver sempre assim, ó, um núcleo periférico, o núcleo que a gente chama na histopatologia de rechaçado. Rechaçado é empurrado, né? Ele está lá bem no cantinho, na periferia da célula. Não é um núcleo de posição central. Ele é uma posição que a gente chama de excêntrica, né? Periférica. Ela fica bem aqui na periferia, né? Então, e uma partezinha dele, deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês verem, né? Deixa eu aumentar um pouco mais a imagem, um pouquinho, pronto. A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, essa região que está coradinha aqui de hematoxilina, de eosina, perdão, é a região citoplasmática. Então, a quantidade de citoplasma efetivo que fica para o armazenamento, né, das organelas é muito pequeno quando comparado com a região de armazenamento de gordura. E o núcleo normalmente é um núcleo mais achatado, ó, assim, porque ele fica ali sofrendo a pressão, né, da gordura que está empurrando ele ali para a periferia, tá? Então, normalmente, esse é o aspecto morfológico que a gente tem de um adipócito quando ele está numa estrutura, nesse tipo de adipócito que a gente chama de unilocular, que significa um local, um único local de armazenamento de gordura, que esse armazenamento que ocupa basicamente toda a expansão, toda a extensão do citoplasma celular. Tá? Então, é uma célula que tem por função primária, perdão, nesse tipo, né, de adipócito unilocular, de armazenar energia. E essa energia, essa gordura, basicamente é triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo, ele vai ser armazenado quando a gente se alimenta, ingere substratos que gerem gordura, então não é só gordura, então lembra que carboidrato também pode ser convertido para gordura. Se a gente gera isso em excesso, para além daquela necessidade corpórea nossa, esse excedente ele é convertido num processo que a gente chama de lipogênese em gordura e armazenado no tecido adiposo. Ao passo que quando a gente precisa, também tem privação, a gente precisa dessa gordura, acontece o processo de lipólise, que é a quebra, né, dessa gordura, e aí ela entra de novo na corrente circulatória. Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante como é que isso acontece. E também essa função, outra função extremamente importante que a gente normalmente não associa ao tecido gorduroso, que é a função endócrina. Então, basicamente, essas outras informações eu já falei para vocês, depois vocês vão dando mais uma olhadinha, tá? Então, às vezes vai ter texto no slide, eu não vou explorar esse texto, porque normalmente eu já estou falando ele aqui, explorando a imagem, certo? Então, uma das funções primárias, né, do adipócito, então, é a deposição e mobilização de lipídio, que significa isso, ele armazena, mas ele também dispensa o lipídio quando é necessário. Por isso que está chamado aqui de mobilização. É armazenar e degradar lipídio quando for necessário. E esses lipídios basicamente vêm da alimentação. Dessa alimentação a gente manda esses lipídios para o fígado e ele que faz o endereçamento. O tal lipídio vai para determinado tipo de tecido e assim sucessivamente, tá? E também lembrar da síntese que pode acontecer dentro do próprio adipócito, quando a glicose que está ali na nossa circulação, está aqui nesse tecido conjuntivo, chega até ele. Então, ele tem receptores de glicose na sua superfície, essa glicose entra, ele converte essa glicose também em triglicerídeo. Tá? Então, são as fontes primárias de triglicerídeos para as nossas células adiposas. Então, quando a gente olha esse esquema aqui, que é bem simples, eu acho ele bem didático, por isso eu o escolhi, né, para ilustrar essa aula, a gente vai ver que aqui tem a representação de um estômago, intestino, nesse caso aqui a gente está mostrando somente o intestino delgado, que é o local de absorção, né, e essa estruturazinha aqui, esse órgãozinho é chamado vesícula biliar, retiraram aqui, né, desse esquema o fígado, né, essa estrutura vesícula biliar, a gente sabe, está sempre associada ao fígado. Também está faltando uma outra estrutura aqui, na verdade um órgão muito importante, que é o pâncreas, ele ficaria localizado aqui para trás, né, aqui atrás do estômago, nessa posição, chegando até aqui um ducto chamado ducto pancreático, junto com essa região do ducto biliar, que aqui faria a liberação dos seus sais. O que é importante nesse esquema aqui? Por que foi colocada a vesícula biliar? Por que eu estou citando o pâncreas? Porque os sais biliares e as lipases que vêm ali do pâncreas contém enzimas necessárias para quebrar aquela gordura da nossa alimentação. Então a gente se alimenta, acontece uma trituração aqui no estômago, aqui existe uma lipase
que a gente produz na nossa saliva. Então, aqui na nossa boca, a gente produz essa lipase, mas essa lipase ela não é ativa aqui na nossa boca, porque não tem um pH próprio para ela. Quando chega aqui no estômago, num pH ácido, essa lipase começa a funcionar e começa a quebrar esses lipídios também. Quando chegam aqui no intestino delgado, aqui na região do duodeno, aqui no intestino delgado, a gente já tem a primeira porção do duodeno, que é a região do jejuno, né? Mais no final aqui, íleo. Então, a gente tem aqui essa região especializada em absorção. O que vai acontecer? Que para ele absorver, ela tem que estar em moléculas pequenas. Então, a gente pega essa gordura e continua quebrando. Como? Quebra nas monômeros, nas unidades formadoras da gordura, que basicamente aqui são os ácidos graxos. Então, a gente quebra isso com a ação dessas lipases que vieram, tanto dos sais pancreáticos, dos sais biliares que ali auxiliam no processo de formar aquela emulsão, né, a emulsificação das gorduras, e aí permite, então, a quebra dessas gorduras em estruturas menores, que são os ácidos graxos. Esses, sim, têm transportadores, eles conseguem entrar dentro das nossas células, né, perdão do pleonasmo, ele pode entrar dentro, né, mas eles entram nas nossas células, são absorvidos ali nas velocidades intestinais, e aí eles vão entrar agora finalmente na circulação, principalmente a circulação linfática. Vão alcançar ali por meio da associação com proteínas, porque como é gordura no ambiente aquoso, a nossa circulação linfática, assim como a circulação sanguínea é muito rica em água, então eles se associam, por exemplo, com apoproteínas, está escrito aqui esse apo aqui, formando o que a gente chama de quilomicrons, e eles são transportados até chegar lá no fígado, que metaboliza, e aí ele coloca isso na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea ele vai endereçar, levando essas gorduras agora, né, na forma de triglicerídeos, para dentro das nossas células. Para entrar na célula adiposa, ele tem que ser quebrado de novo, porque triglicerídeo é uma molécula grande. Então, o que acontece? Nesse processo, então aqui está essa representação, ó, aqui um vaso sanguíneo, aqui um adipócito. Então, do lado direito da imagem de vocês estão vendo aqui um capilar, né, um vaso sanguíneo. Então, do lado esquerdo, um adipócito. Então, quando vem esse triglicerídeo, então está mostrando aqui associado com uma proteína, porque a gordura, lembra que eu estava falando do ambiente aquoso, pelo fato de deles serem apolares, eles não têm afinidade com a água. Então, eles são transportados normalmente associados a proteínas. Proteínas essas que vão receber vários nomes. A gente tem as proteínas de muito baixo peso molecular, o VLDL. Nós temos as proteínas de transporte clássico, que é, por exemplo, a albumina, que está representada aqui em cima, ó, por esse eixo em amarelo. A albumina, que é produzida no nosso fígado. A gente tem a LDL, a gente tem HDL, então proteína de baixo peso molecular, de densidade molecular, que é LDL, de alto peso molecular, que é o HDL. E essas proteínas associadas à gordura, elas vão fazer o transporte nesse ambiente inóspito para a gordura, que é o ambiente aquoso, certo? E ela vai ficar sendo transportada até encontrar receptores. Por exemplo, quando esse capilar está chegando próximo ao local de tecido adiposo, e tecido adiposo está onde, pessoal? O tecido adiposo está distribuído basicamente no nosso corpo como um todo, tá? E aí, quando esse tecido adiposo, né, expressa esse receptor e nossos vasos sanguíneos também expressam esse receptor, o que vai acontecer então é que é uma lipase que está presente aqui na membrana das células endoteliais, ó, né, o endotélio, aquele tecido epitelial simples e escamoso, né, que reveste todos os nossos vasos, tem essa lipase, ele quebra essa gordura nas suas partes formadoras, ou seja, os seus monômeros, por exemplo, aqui ácidos graxos, o glicerol, ele consegue se difundir pela membrana, então os ácidos graxos, eles entram nas células e lá dentro das células se associam de novo no glicerol, ó, formando os triglicerídeos. E aí são armazenados no adipósito sob forma de triglicerídeos. Então vocês veem que é um processo de construção e desconstrução contínua, né? A gente se alimenta de triglicerídeos, eles são quebrados em ácidos graxos, entram nas nossas células. Aí eles se juntam de novo formando triglicerídeos, são transportados dessa forma no nosso sangue, mas para entrar nas nossas células de novo, eles têm que ser quebrados em ácidos graxos e glicerol de novo. E aqui vão ficar até o momento em que eu preciso desse processo que a gente está chamando de lipogênese, né? Formação da gordura. Então fica armazenado aqui dentro do adipócito. Quando a gente precisa dessa gordura de novo, e quando é que eu preciso? Eu preciso quando eu tenho privação, eu estou muito tempo sem me alimentar e eu preciso de energia e eu vou utilizar essa gordura para isso. Uma outra coisa que influencia, e vocês estão vendo aqui anotado nesse quadradinho que eu deixei aqui destacado para vocês, é que o nosso humor influencia isso. Tem então pessoas que às vezes estão meio mal-humoradas,
elas se alimentam mais, têm uma certa compulsão para comer. A ansiedade pode nos levar a comer mais também, assim como a privação do sono, né. Então, todos esses estímulos nervosos, eles podem levar à liberação de um neurotransmissor, né, de um mediador químico chamado noradrenalina, que é produzida lá na nossa suprarrenal. Esse neurotransmissor, ele é liberado então, né, aqui está mostrando só uma porção terminal de um neurônio liberando esse neurotransmissor, e quando ele entra em contato com o nosso adipócito, o que que o nosso adipócito entende dessa interação noradrenalina-adipócito? O adipócito entende que ele precisa quebrar a gordura e liberar a gordura. Então, quando ele faz isso, essa noradrenalina então interage com essa célula, ele ativa uma enzima chamada lipase sensível ao hormônio. E aí o que que ela vai fazer? Vai quebrar o triglicerídeo de novo nas suas partes formadoras, que são o glicerol e os ácidos graxos. Então, eles, de novo, são transportados, né? Ácido graxo e glicerol vão para a corrente circulatória e aí então vão sofrer esse processo aí de endereçamento para o tecido que está precisando dessa energia, tá? Então acontece esse processo continuamente aí a depender do nosso estilo de vida, da nossa prática de atividade física, ou seja, de quanto de energia a gente gasta nas nossas atividades diárias e quanto que a gente coloca para dentro, quanto que a gente ingere também, né, de gordura ou de carboidratos. Então, o tecido, perdão, adiposo, ele pode ser dividido em dois tipos. Se a gente olhar nessa imagem aqui à direita, a gente está vendo que ele vem de uma célula mesenquimal, então, é uma célula precursora que pode se diferenciar tanto no fibroblasto, que a gente já conheceu, né, do tecido conjuntivo propriamente dito, aquela célula que produz colágeno, fibronectina, laminina, enfim, todas aquelas proteínas da matriz extracelular, como pode se diferenciar numa outra célula chamada lipoblasto. Esse lipoblasto, por sua vez, dependendo daquilo que ele recebe de estímulo onde ele está, ele pode tanto se diferenciar numa célula que vai armazenar múltiplas vesículas de gordura como essa, então fazendo um adipócito chamado multilocular, que nós já vamos falar a seguir sobre ele. Veja a posição do núcleo, ela não é excêntrica, né, ela não está fora do centro, tão fora do centro, e ou pode, né, dependendo do microambiente que se encontra, receber estímulo para se diferenciar nessa célula, que é o adipócito unilocular. Esse adipócito unilocular, como a gente já falou, ele vai ter uma vesícula única, essas vesículas pequenas começam como vesículas pequenas que se coalescem, né, se fundem, formando uma vesícula única, armazenando gordura. Então, e por causa dessa densidade aumentada que ela empurra o núcleo normalmente para a periferia. Essa cor dessa gordura, pessoal, pode variar. Varia muito de acordo com a nossa dieta. Então, significa que se eu como mais caroteno, se eu me alimento de mais carotenoides, presentes ali no tomate, na cenoura, por exemplo, a cor da minha gordura, ela pode ser mais amarelada. Quanto mais caroteno, mais amarelo, alaranjado, tá? Quanto menos, mais branco. Então a gente pode ver isso na carne animal. Quando a gente compra uma carne de origem, né, uma proteína de origem animal, a gente olha lá daquele músculo associado a ele, o tecido adiposo, e a gente vai ver que às vezes a carne está bem branquinha, aquela gordura branquinha, às vezes aquela gordurinha da carne está bem amarelada. Então, a alimentação daquele gado, daquele caprino, aquele ovino que a gente está consumindo, ele tem essa mesma influência que o nosso corpo também tem, né, de acordo com os carotenos. Então, se for um animal que come pastagem, possivelmente a gordura dele vai ser mais amarelada. Se for um animal que basicamente é criado no coxo, né, só com ração, ele vai ter uma gordura mais brancacenta, tá? Então, esses adipócitos, eles são chamados de uniloculares exatamente porque só tem uma vesícula contendo, né, a inclusão, né, o conteúdo lipídico. As funções desse tipo de tecido adiposo, né, que é o unilocular, basicamente, como a gente já falou, é armazenamento de energia, né? A gente já viu como é que ela acontece. Vem proveniente principalmente da nossa alimentação. Ela também funciona como isolante térmico, protege os nossos órgãos vitais e tem uma função que a gente normalmente não associa ao tecido adiposo, que eu comentei lá atrás, que é a secreção de hormônios, né? A função que está escrito lá atrás do slide como endócrina. Então, o que esse tecido adiposo faz? Antes de a gente falar especificamente dessa função endócrina, porque as outras já são mais fáceis da gente entender, desse processo de amortecimento, né, de proteção mecânica, né, dos nossos órgãos, a gente vai dar uma olhada aqui na histologia desse tecido.
Aqui a gente está vendo um desenho esquemático, né, que foi retirado do livro de Fior, um dos livros de atlas que eu mais gosto, não tem nenhuma imagem real, são todos desenhos, é um livro que a gente tem edições realmente mais antigas, porque não é muito usual mais, mas eu particularmente gosto, então normalmente eu trago também nas minhas aulas para mostrar. A gente está vendo aqui, então, a representação de várias células. Lembrando que os adipócitos, essa informação já está contida lá no slide anterior a esse aqui. Ele pode estar sozinho, ou ele pode estar em grupos, grupos pequenos ou grupos grandes de adipócitos, né? Então, esse adipócito aqui, ele é um adipócito unilocular. Como eu sei que é um adipócito unilocular, eu só vejo uma imagem aqui, ó, brancacenta aqui dentro da célula, ou praticamente transparente, aqui no desenho, mas também na imagem, né, fotomicrografia, lembra a fotomicrografia? É aquela foto que a gente faz de uma lâmina, de um corte histológico, né, por isso que a gente tem esse nome de fotomicrografia, que vem do microscópio. Então aqui a gente está visualizando também esse adipócito, mostrando esse loco único, né, o único local, e aqui o núcleo rechaçado para a periferia, um pouco de material intercelular entre as células, nós encontramos o tecido conjuntivo propriamente dito, muito bem vascularizado. Por quê? Porque aqui tem que ter essa dinâmica. Chega gordura, sai gordura, chega gordura, sai gordura, e esse tecido adiposo, ele é um tecido endócrino, ele produz hormônios, e o hormônio, para poder funcionar, ele tem que alcançar a corrente circulatória. Então, é um tecido que é sempre muito bem vascularizado, né? Então, nós estamos vendo aqui um tecido epitelial que não está em destaque, um pouco de cartilagem que também não está em destaque, o tecido conjuntivo propriamente dito, uma camada de músculo e logo abaixo dele a gente tem esse tecido conjuntivo. Ó, tecido conjuntivo propriamente dito, formando esses septos. Isso aqui que é o septo. Cada filete desse de tecido conjuntivo aqui a gente chama de septo. Então, alguns septos separam conjuntos, ó. Um conjunto de adipócitos separados por esse septo desse outro conjunto. Esse septo aqui separando esse conjunto da esquerda desse conjunto maior aqui da direita, tá? Vasos sanguíneos, sempre. Muitos vasos sanguíneos aqui associados ao tecido conjuntivo adiposo, tá? E também tem nervo, a gente acabou de ver ali que aquela função, né, de na hora de você fazer a lipólise, né, de quebrar aquela gordura, vem do sistema nervoso, né, um acionamento feito por mediador químico. Então, esse tecido adiposo, nessa função extremamente importante que ele desenvolve, não que as outras sejam menos importantes, são igualmente importantes, né? Quando a gente fala da função endócrina, ele é responsável pela produção de um hormônio que a gente às vezes não presta atenção, pessoal. Um hormônio que a gente é um hormônio que é relacionado ao processo de saciedade. O que significa isso? Ele é um hormônio que a gente chama de leptina, leptos, do grego significa magro. Lembra que eu sempre vou fazer essas correlações, né, das palavras com a sua origem etimológica. Então, a leptina é um hormônio que, quando a gente produz, ela manda uma mensagem lá no nosso hipotálamo, então lá no nosso sistema nervoso central, e o nosso hipotálamo entende isso como estou saciado. E isso vem por meio de vários movimentos, como esse próprio movimento que a gente faz com a boca, né, de mastigação. Isso tudo já faz um processo de estimulação para o nosso hipotálamo. Olha, estou com fome, mas já estou me alimentando. Então, está se alimentando porque está mastigando. E aí isso vai fazendo uma estimulação para o seu sistema nervoso liberar noradrenalina, dentre outras moléculas que vão estimular esse adipócito a fazer o processo de lipólise também. E também fazer a produção de leptina. Agora que a gente vai focar basicamente na leptina. Então, produz a leptina entra na corrente circulatória. Lembra que tem muitos vasos sanguíneos? Olha, aqui mesmo tem um, com umas hemácias aqui, ó, essas células anucleadas. Aqui tem mais um, vários vasos sanguíneos de tamanhos distintos. E aí ele cai na corrente. Aqui também um vaso, ó, aqui à esquerda da gente, ó, nessa imagem. Oh, esquerda não, perdão, pessoal. Perdão. Imagem à direita, né? Esse vaso sanguíneo que eu estou fazendo, passando laser por ele aqui, tá? Então, essa leptina é produzida e ela entra na corrente circulatória, chega ao seu hipotálamo avisando para ele, ó, tem alimento, a pessoa já está se alimentando, então significa o quê? Pode dar aquela sensação de saciedade, tá? Então, tem uma informação aqui que é basicamente tudo que eu falei, ou vou falar nesse outro slide aqui agora, então que é basicamente isso que a gente falou, ó, aumenta a ingestão alimentar, a leptina vai sendo produzida
Cada vez mais, olha a quantidade de leptina aqui, o tecido adiposo aumenta essa produção, então aumentou comparativamente a leptina após a injeção alimentar. E essa informação vai para o hipotálamo, falando: olha, diminua agora a ingestão, chega, pode parar de se alimentar, tá? Então, como eu comentei com vocês anteriormente, tem fatores que interferem diretamente nessa produção, que podem interferir diretamente na quantidade de tecido adiposo que a gente tem. O tecido adiposo, a gente já nasce com determinada quantidade de gordura que já serve para a nossa vida inteira. Mas ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas com o nosso hábito, né, com nossos estilos de vida, de alimentação, de uso dessa energia, com ou sem atividade física, enfim, isso pode propiciar aumento do número de células adiposas, porque eu estou armazenando mais do que eu estou gastando, então eu preciso mais local de armazenamento. Então, essas células são aquelas células que a gente classifica naquele tipo de células que a gente chama de estáveis. São aquelas células que só vão se dividir se forem estimuladas. Então, quando você precisa armazenar mais gordura, essas células são estimuladas a entrar em mitose para aumentar a população de células e armazenar essa energia, tá? Então, quando é que isso pode ser mais estimulado até? Em pessoas que têm problemas com sono, pessoas que sofrem de insônia, pessoas que fazem trabalho em turnos, né? Então, aqueles turnos, principalmente no turno noturno, muda o que nós, como ser animal, e eu posso falar isso agora com mais tranquilidade, dando aula para biólogos, que é nós somos seres animais. E como tal, a gente tem um ciclo circadiano que nos rege. No nosso caso, nós somos bichos diurnos, né? Somos animais diurnos. Fomos feitos para funcionar durante o dia. A partir do momento do crepúsculo, a gente entra num processo de redução de atividade. Vocês podem notar que a maioria das vezes, a partir das 6 horas, a gente começa a ficar ali mais cansadinho, aquele jeito de vontade de descansar, que é bem comum da nossa espécie. Por quê? Porque a gente já está recebendo um estímulo da diminuição da luz. A incidência da luz faz a gente diminuir nosso ritmo. E isso faz com que a gente perceba que tem que parar para descansar. Só que quando a gente não dorme, a gente priva o sono, essa leptina, que é secretada pelo tecido adiposo, que faz ela, olha, chega de comer, ela é aumentada. Ela é diminuída, perdão, a produção da leptina tá, é diminuída. E aí vai fazer com que fique com menos leptina circulante, e o seu hipotálamo não entenda isso como estou saciado e começa a te dar aquela vontade de comer. Às vezes você está saciado, seu estômago está cheio, mas você ainda tem vontade de comer. Então, fome e vontade de comer são duas coisas distintas, certo? Então, essa leptina tá muito mais baixa circulante, e aí você fica com aquela vontade de assaltar a geladeira, o armário, abre a geladeira 10 vezes, para entender que ali dentro sempre tem aquela garrafinha de água, enfim, a sua vasilha de salada que está guardada. E a gente sempre abre naquela expectativa de encontrar uma guloseima lá dentro, assim como o nosso armário. Então, essa privação de sono, pessoal, a gente como ser animal que isso é um sinal para o nosso corpo ativar uma outra série de funções, que são, por exemplo, a vigilância, né, que é, na verdade, né, perdão aí pelo erro de concordância, que é a vigilância. Então, a gente fica em vigília. Quanto mais a gente demora para dormir, mais em vigília o nosso corpo fica. O seu corpo tende a entender aquilo como: se essa pessoa não dormiu, é porque ela pode estar em perigo. Então, aciona-se uma série de produção de um monte de hormônio que vão fazer com que você fique em alerta. Então, por conta disso, a gente começa, por exemplo, a produzir mais grelina, que é um hormônio que é produzido basicamente pelo estômago, mas outros tecidos também o produzem, e que dá aquela sensação, aquela vontade de você comer também. Associado com a leptina que está baixa, você começa a ter mais fome ou vontade de comer, na verdade, aqui, o que vai te fazer se alimentar. E esse processo de alimentação, em que você está ingerindo o alimento, faz com que você fique também desperto. Então, é um mecanismo que seu corpo tem de ajudar a ficar disperso. Então, olha, fica acordado que você está sob perigo. E por que você está sob perigo? Porque você não dormiu. Simplesmente porque você relutou em entrar no seu processo de descanso. Então, ele produz essa leptina, né, um hormônio, mas produz um outro hormônio, né? Na verdade, é uma substância que está na forma inativa no nosso corpo, agora, né, no meu corpo, no seu.
a gente tem essa substância chamada angiotensinogênio. Lembre quando termina em gênio as palavras, significa que elas estão numa forma que a gente chama de zimogênio. É uma substância que está apta a fazer a sua função, mas ela precisa ser ativada para isso, né? Então, o angiotensinogênio é uma molécula que vai ser convertida em angiotensina, e essa angiotensina faz a gente guardar, absorver mais sódio, absorver mais água, aumentando a nossa pressão arterial. Então, em momentos que a gente tem pressão arterial diminuída, ou porque a gente teve algum erro no nosso processo de reabsorção de sódio, aí a gente vai ativar esse processo. Não é um processo que a gente ativa a todo momento, certo? Então a gente produz angiotensinogênio também lá no tecido adiposo. Produz um outro hormônio chamado adiponectina. Esse adiponectina, olha que fantástico que ele é. Que a gente normalmente fala, né, pensa em gordura e culpa o tecido adiposo, mas na verdade ele faz tudo para a gente não armazenar muita gordura. Porque a adiponectina, por exemplo, produzida pelas células adiposas, ela diminui, auxilia, né, no processo de diminuição das concentrações de triglicerídeo e de glicose. E aumenta a nossa sensibilidade das células à insulina, ou seja, faz a insulina ficar mais ativa, o que faz com que as células tirem a glicose do sangue e absorvam essa glicose, tá? Uma outra coisa que é fantástica do tecido adiposo é que ele secreta citocinas. Citocinas, vocês ainda não fizeram imunologia, citocina é um nome que a gente dá a uma família de proteínas. Proteínas essas, e são das mais variadas possíveis, que podem ter um papel de estimular o processo inflamatório. Nesse caso, elas são chamadas de citocinas pró-inflamatórias, ou de diminuir esse processo inflamatório. Nesse caso, elas são chamadas de anti-inflamatórias. Então, a mesma família, você tem essas duas funções, a pró e a anti-inflamatória. O pró estimula, o anti combate. No caso do nosso tecido gorduroso, nosso tecido adiposo, ele produz as citocinas chamadas interleucina 6 e fatores de crescimento transformante beta, ou simplesmente TGF-beta. As duas são pró-inflamatórias. Pró-inflamatórias, pessoal, que significa quanto mais tecido gorduroso eu tenho, mais inflamação eu gero no meu corpo. E você gerar um processo inflamatório sem ter um agente agressor, sem ter um agente que causou algum dano para você, isso não é legal. O seu corpo entende que ele está sendo agredido, quando na verdade ele não está. A única coisa que você está fazendo é estar acumulando muita gordura. Então, as pessoas em sobrepeso, as pessoas em obesidade, são pessoas que normalmente estão com os tecidos inflamados. Então, onde tem o tecido gorduroso, ele vai estar inflamado. E isso não é legal, tá? Isso causa vários processos de compensação, que pode gerar, por exemplo, o que a gente chama de síndrome metabólica, que traz uma série de consequências ruins para a nossa saúde, mas não é um assunto para essa disciplina agora, mas eu gosto já de chamar atenção quando a gente fala em histologia, para não ficar pensando que é só, eu vou decorar o formato da célula, onde ela está, isso é histologia. Não, histologia é um meio da gente também conhecer da função celular, tá? Então, também, aqui a gente vai falar sempre que é possível de fisiologia e de patologia também. Então, essas moléculas pró-inflamatórias, as mulheres que têm, a gente acumula muita gordura aqui na região abdominal e na perigonadal, que é comum também de a gente armazenar essa gordura fora, né? Está distribuída aqui debaixo da pele, nessa região da hipoderme. E quando a gente armazena muita gordura nessa região abdominal, principalmente para as mulheres, isso pode, por causa de gerar, né, um ambiente pró-inflamatório, isso pode alterar o processo de ovulação, então dificultar o processo de gravidez e de manutenção da gestação em mulheres que têm sobrepeso ou são obesas. O outro tipo de tecido, esse é bem simplesinho também, assim como o tecido adiposo unilocular que a gente tem, é o tecido adiposo multilocular, de múltiplos, de mais de um, né? Mais de um loco de novo lugar, olha aqui. Então, aquela célula mesenquimal que a gente falou anteriormente, que também pode se diferenciar num fibroblasto, que é aquela célula lá do nosso tecido conjuntivo propriamente dito, pode se diferenciar tanto no hipoblasto, que vai dar origem a um adipócito unilocular, quanto também dá origem a esse que a gente vai falar agora, que é o multilocular. Nesse caso, olha só, o unilocular, uma diferença morfológica que a gente encontra dele ele tem uma vesícula única bem grandona, pouca região de citoplasma rosinha bem restrito aqui, e o núcleo que é periférico, normalmente o núcleo é achatado. No caso do adipócito multilocular, olha o que aconteceu com ele. Ele tem várias vesículas, mas elas ficam distribuídas de
uma maneira mais equânime dentro do citoplasma, de maneira que o núcleo permanece central e ele mais arredondado, seguindo o formato da célula. Lembra que eu já comentei isso, né? O núcleo normalmente segue o formato da célula, né? Então aqui o núcleo, aqui ele está mais achatado porque ele foi empurrado, rechaçado para a periferia. Aqui não, ele é mantido no centro porque essas vesículas de lipídios elas estão igualmente distribuídas por entre, né, por todo o citoplasma, por assim dizer, tá? Diferentemente do tecido adiposo unilocular, o adiposo multilocular tem muito mais tecido conjuntivo entre as suas células. Ele também é chamado de pardo, por quê? Porque ele também é vascularizado, mas ele é mais vascularizado quando se compara com o unilocular. Então, a gente encontra esse multilocular, olha, está aqui, o multilocular, né, nesse quadradinho, nesse retângulozinho preto, perdão, né, a legenda dele, mostrando que a gente está nessa região aqui da nuca e tem na região aqui abdominal. E para que serve esse tecido adiposo multilocular, né? Então, antes de falar mais da função dele, vamos olhar a carinha dele aqui de novo, ó, unilocular, aqui na parte superior da nossa imagem, mostrando uma vesícula única, núcleo rechaçado para a periferia, pouca região citoplasmática, e aqui o nosso multilocular, tá? Múltiplas vesículas aqui dentro. A gente tem uma lâmina muito bonita aqui no campo centro, para quem quiser ver esse tecido também. Né? Uma coloração bem parecida com essa aqui. E para que ele serve? Ele é o tecido que é especializado em produzir calor, é ele que auxilia, esse calor que ele produz é que vai gerar a temperatura que mantém o nosso corpo. Então, ele é responsável pela manutenção da nossa temperatura corpórea, tá? E como é que ele faz isso? Lembra que a gente falou que ele é uma célula, que tem múltiplas vesículas lá dentro, mas ele também tem muitas mitocôndrias, tá? Estava escrito isso no slide anterior. Então, dentro de cada mitocôndria, olha o que está acontecendo. Quando entra aqui uma molécula de glicose, ela vai gerar muitas moléculas de ATP. Mas junto com a molécula de ATP tem vários subprodutos, né? Tem vários metabólitos, tem várias substâncias que são formadas também. Dentre essas, então vamos voltar agora aqui para essa imagem maior, que está aqui no centro da nosso slide. Vamos reconhecer cada estrutura que a gente está vendo aqui. De fora para dentro, nós temos uma bicamada lipídica. Então, está mostrando aqui a bicamada lipídica, nessa partezinha lilás aqui, mostrando as regiões apolares, a região polar central. Entre uma bicamada lipídica, essa aqui, que é chamada membrana externa da mitocôndria, e essa a outra aqui, que é a membrana interna, então, a gente está falando especialmente da mitocôndria, tá? Então, mantendo aqui, ó, a gente está falando de mitocôndria dentro de uma célula, que é o adipócito multilocular. Então, ele tem a membrana externa, a membrana interna. Entre a membrana interna e a externa tem esse espaço que a gente chama de espaço intermembranoso ou intermembranar, a depender da tradução, né? Eu chamo de intermembranoso, chamem da maneira como vocês preferirem, certo? Esse slide está em inglês, né? Vocês estão vendo aqui que eu não acabei optando por não colocar outra caixa de texto traduzido aqui em cima, porque eu acho que essas aqui dá para entender o que significam. Eu fiz uma tradução aqui de algumas coisas que a gente vai discutir agora. Então, esse espaço intermembranoso, a membrana externa, a membrana interna, e na membrana interna, gente, a gente tem uma série de proteínas, mas muitas, com várias funções, dentre as quais aquelas que vão fazer síntese de ATP. Então, vamos começar aqui da esquerda para a direita no que a gente vai falar. Do que a gente está vendo aqui dentro, a produção, está vendo esse monte de maisinho aqui, está falando desses prótons aqui, que são gerados dentro da matriz, né, da mitocôndria. Então, essa região toda aqui que a gente está falando é uma matriz mitocondrial, tá? Então, aqui dentro está gerando muitos prótons. E a gente não pode deixar isso aqui dentro, por quê? Senão vai criar um ambiente ácido na mitocôndria. Vai destruir a mitocôndria. Então, o que a mitocôndria faz? Transporta por meio de proteínas transportadoras esse próton aqui. Isso sem gás de energia, tá? Transporta esses prótons aqui para esse espaço intermembranoso. Só que aqui também começa a ficar meio cheio de prótons, e o que acontece? Esses prótons acabam voltando para a matriz, por isso que está chamado de refluxo. O que é um refluxo? É quando faz o fluxo no sentido inverso. Então, saiu da matriz, foi para o espaço, e do espaço agora está voltando para a matriz. Ele pode voltar de duas formas. Essa que está nesse formato aqui globular e essa outra que está aqui formando nessas proteínas azuisinhas. Vamos falar primeiro dessa globular aqui. Quando ele volta, isso aqui eu acho que vocês aprenderam, né? Imagina na biologia celular. Quando ele volta por essa proteína globular aqui, ele acaba gerando energia.
Então, esses prótons, quando eles voltam, tem uma série de mudanças aqui bioquímicas que vão acontecer e vão gerar ATP. Então, o fluxo retrógrado dos prótons, sentido então espaço intermembranoso voltando para a matriz, ele gera ATP quando acionado aqui dentro dessa proteína globular. Porém, ele também pode voltar por meio dessas proteínas, canais aqui, ó, essas duas em azul, são chamadas termogeninas. Olha o nome, termogenina, termo de calor. Então, ela também é chamada de UCP1 e tem outros tipos de proteína. Eu botei só o CP1 aqui, mas tem o CP8, a 3, que também são proteínas atuantes aqui, tá? Da mesma família, das termogeninas. Então, essa termogenina, ela transporta esse próton de volta aqui no sentido retrógrado. Quando ele faz assim, ele não gera ATP, mas ele gera calor. E é esse calor que a gente usa para manutenção da nossa temperatura corpórea. Tá? Então, ele faz esse processo de liberação, é uma reação exotérmica, né? Então, libera calor e esse calor, então, é utilizado, perdão, para a nossa manutenção da temperatura corpórea. Então, pessoal, é isso. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bem? Um abraço, até a próxima.